Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e por isso estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão. Olá, muito obrigado. Hoje, dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Por isso que não há atividade presencial na sede central. Mas, como muitas pessoas estão aguardando as respostas, nós não podemos deixar de atender na medida do possível, ok? Então vamos à primeira pergunta. Feminino, 72 anos, casada. Tenho 6 filhos. A minha filha mais nova teve um filho com síndrome de Down. Fico me perguntando o porquê. O porquê a resposta todo mundo já sabe. O porquê é a necessidade kármica que cada um tem, né? Então, muitas coisas podem ter acontecido de uma vida anterior, ou seja, vamos recapitulando rapidamente, quando a pessoa vem à Terra, 50% do que vai regir o destino da pessoa são karmas de vidas passadas. Então, karmas bons ou negativos, ele acaba, muitas vezes, transmigrando para a encarnação seguinte, ou uma, ou duas, ou 3 encarnações posteriores. Não necessariamente na mesma encarnação, ou necessariamente na próxima encarnação. Às vezes, pode manifestar um karma de 2, 3, 4 encarnações anteriores. Então, tudo isso não é castigo de Deus. Karma simplesmente é uma lei da mente. E da lei da mente, por isso não é uma imposição, não é castigo de Deus, não é sentença de Deus, como disse Yogananda. Por isso que é uma lei, simplesmente lei. Em algumas situações, dependendo da situação, a pessoa pode transcender o karma quando se trata muitas vezes de uma força muito
inconsciente de autopunição. Tudo isso são detalhes que as pessoas podem entender. Mas, como se trata de karma, nós temos que aprender que é um aprendizado. Muitas vezes a pessoa não cuida de um filho numa encarnação anterior, não cuidou por um motivo ou por outro, porque foi para a guerra, ou então porque estava muito atarefada, ou porque estava em ilusão, ou então porque foi muito egocêntrica, ou então não queria filho, e não queria ter filho porque era solteira, e deixou os filhos na mão dos pais, coisa parecida que futuramente vinha aquele sentimento de culpa. Mas não necessariamente seja essa situação, mas pode ter sido outra. Mas de qualquer forma, a partir do momento que ocorreu esse fato de vir com algum problema, nós temos que dar amor, simplesmente muito amor e receber, ok? Então, o caminho é receber o neto com amor. Este é o caminho, essa é a vontade de Deus. Então, por exemplo, o caso de Down, são espíritos elevados. Eu lembro uma ocasião que estive, não lembro se não foi estado de Minas, e terminaram a atividade, me levaram para jantar, fomos um grupo grande de pessoas, e dentre os garçons que estavam, havia um que tinha Down, um rapaz, era o mais novo de todos, mas muito atencioso, muito amor, muito prestativo. Ele realmente mostra que, pelo menos todas as pessoas que têm Down são espíritos muito elevados, têm um amor muito elevado, e por isso que há necessidade de recebê-los com amor, ok? Então, por exemplo, outro detalhe, às vezes a pessoa pensa que dá uma coisa ruim, coisa péssima, não, né? Então veja, por exemplo, se pesquisar na internet, eu vi lá que muitas pessoas famosas que têm Down. Então, de um filme chamado O Lugar ao Sol, há uma artista chamada Samantha Quadro, ela interpreta uma menina que tem Down, e ela mesma tem Down. E o que chamou atenção é a docilidade dessa pessoa, dessa menina que tem Down. É normal, realmente, a maioria das pessoas todos que eu conheci que tem Down, são muito dóceis. E ela interpretou o papel de uma artista famosa, né? Então, outro detalhe é Joana Moscazel, fez um papel numa novela aos 22 anos. Com 22 anos, ela ingressou na faculdade. Outro caso, outro artista, Ariel Gondenberg, ator brasileiro que atuou no filme Os Colegas. Ele é casado com uma atriz também chamada Rita Poch. Outro exemplo, a Fernanda Honorato, a primeira brasileira com Down a se tornou repórter de televisão. Então, é possível, sim, claro. Outro detalhe, outro exemplo, é Breno Viola, é o primeiro judoca com Down a se tornar faixa preta. E é o primeiro também que conseguiu passar para o segundo grau. Muitas pessoas não sabem, mas judô tem 10 graus, né? E no 10º grau, praticamente só, pelo menos quando pratiquei judô, 12 anos que eu pratiquei, inclusive meu professor era o professor de mais alto grau na América, toda a América, ele era de mais alto grau, ele era de 7º grau no Japão. Então, para se subir de grau no Japão é muito difícil, muito difícil. E só havia 2 no mundo, né? Então é uma atividade maravilhosa que eu amo muito, gostei, treinei muito, com muito amor. E Breno Viola foi o primeiro judoca a conseguir o 2º grau, né? Primeiro grau, primeiro caso na história das pessoas que têm Down a conseguir o 2º grau. E outro detalhe, ele namora aquela primeira pessoa que eu disse, que é a Samantha Quadro, que tem Down e também casou e namora uma menina que tem Down também. Então, o importante é que, uma coisa que penso dessas pessoas que eu citei, será que as mães, os pais, os avós esses artistas que eu falei, desses judoca, estão tristes ou estão orgulhosos pelas conquistas deles? Então, trate com amor, receba com carinho, ok? Pergunta número 2. Feminino, 40 anos, casada. Meu filho nasceu prematuro de 6 meses. Foi diagnosticado com
encefalopatia crônica não progressiva, por ter lesão, entra também em paralisia cerebral. A neurologista disse que ele pode andar, porém pode ser diferente do normal ou em andador. Estou muito preocupada, pois não aceito essa condição. Gostaria de orientações. Muito obrigado. Olha, essa palavra não aceito é uma coisa que é contra a nossa evolução espiritual. A partir do momento que aconteceu isso, tem razões, tem motivos, tem fatores. Então é preciso aceitar com amor. É preciso aceitar com amor. Eu, se não me engano, já comentei em uma das aulas o caso de uma senhora que ela teve um problema de repente no braço, ela não conseguia levantar o braço assim, não conseguia fazer esse movimento. E doía, puxava desde atrás da orelha e sentia uma dor intensa até o nervo do dedo central, o pai de todos. Então não conseguia fazer isso e o marido e os filhos, mãe, vai no médico, vai no médico, vai no médico. Foi na primeira vez na aceite, eu não ia. E naquele tempo, isso foi em 1970 e pouco, eu dava aula toda semana na Regional ABC, antiga Regional ABC, que depois mudou, foi dividida em duas. E como chegava, saía do trabalho, a empresa onde eu trabalhava, às 18 horas, eu ia direto para dar aula. A aula começava às 19h15 e dava, como eu chegava às 18h40, 18h35 no local, então dava tempo de orientar uma pessoa. Aí essa senhora com esse problema, então eu disse o seguinte: a senhora não está querendo receber alguém, porque quando a senhora recebe muito bem com amor a pessoa, ou como é que você vai e abraça a pessoa, não é? Ou então estende a mão para cumprimentar a pessoa. A senhora não está querendo receber alguém. Então, o que está acontecendo? Ela falou: realmente eu não, o que acontece é que uma coisa que me chateou muito, eu não estou aceitando, ela disse, o fato que aconteceu com meu filho. Ele engravidou a namorada e eu não estou aceitando isso. Eu falei: olha, se a senhora fosse a menina, né, no lugar dessa menina, da namorada do seu filho, e tivesse acontecido com a senhora de ficar grávida quando solteira, a senhora gostaria que seus pais não entendessem e rejeitassem e até falassem outras coisas que não ia agradar, como fazer aborto, outras coisas mais. A senhora gostaria que ele tivesse esse tipo de tratamento ou gostaria que eles fossem compreensíveis e aceitassem a situação? O que aconteceu? Eu gostaria muito que eles aceitassem, que entendessem. Então aceite também. Aceite. E receba com braços abertos o neto que está chegando. Com braços abertos a filha que a senhora está ganhando. É uma nora, é uma filha. Receba com os braços abertos, né? Com muito amor e gratidão. E faça tudo o que for possível para que esse problema seja superado, né? Então, ela entendeu, falou: entendi, muito obrigado. Quando ela fez assim, muito obrigado, ela falou: meu Deus, eu consegui fazer a posição de reverência, muito obrigado. E ela levantou o braço, a dor tinha sumido da mesma hora. Ok? Então, um detalhe também, o fato de aceitar, quando o professor passa a lição de casa, eu lembro quando na época, naquele tempo era chamado ginásio, o professor passava a lição de casa, não tinha nada que falar não aceito. Caso ficasse sempre no aceito e não fizesse as tarefas de casa, poderia até perder os pontos, ser reprovado, né? Alguma coisa semelhante. E pior de tudo é que nós deixaríamos de treinar, de aprender. Por isso é importante que aceite as tarefas que foram dadas. Livro Buscando Amor dos Pais, uma menina relatou que ela tinha nascido e uma semana depois, ela tinha 7 dias de vida, e quando o pai foi para a guerra, na Segunda Guerra Mundial. E ela foi na despedida do pai, até a estação onde o pai iria partir, no colo da mãe. E a mãe disse para o marido: volte sem falta, volte sem falta. Mas ele não voltou, ele morreu na guerra. Ela cresceu odiando os pais, o pai porque ausente e a mãe também ausente porque ela tinha que trabalhar numa fábrica para poder sustentar a família. Mas participando do seminário lá na Academia do Japão, ela aprendeu sobre a importância de amar os pais.
de ter gratidão aos pais. Aí despertou nela, falou, meu Deus, meus pais me criaram, minha mãe me criou, meu pai não teve culpa, morreu na guerra, né? Então ela começou a dizer, obrigado, papai. Aí a frase que me tocou muito, a frase que está no livro, que ela dizia assim, eu queria meu pai, mesmo que fosse aleijado. Mesmo que fosse aleijado, eu queria meu pai. Portanto, eu que queria meu pai. Então, um detalhe que, quando se tem gratidão, as pessoas transcendem tudo isso. Né? Então, quando o amor é elevado, transcende-se as deficiências físicas. Então, eu cito o caso, por exemplo, de muitas pessoas que só olham o lado físico. Muitas vezes, ou então casa porque pela aparência física da pessoa, porque é um corpo atlético, ou porque é bonito, ou porque tem, ou então casa por interesse financeiro. Esse tipo de situação não é uma coisa que atrai uma consequência boa. Então, pessoas que casam por interesse não pode ser feliz. Casar por dó também, casou com dó, dificilmente pode dar certo um casamento desse tipo. Então, casar por atração, por causa da beleza, nós temos que colocar em primeiro lugar o amor, né? Então, há exemplo de pessoas de aprender, entender, aceitar. Por exemplo, vocês podem ter visto vários casos de pessoas que nasceram sem os dois braços. Um deles que apareceu num vídeo, inclusive foi feita uma reportagem, é de um rapaz, ele não tinha 30 anos, tinha 24, 25 anos, sem os dois braços, só tinha um toquinho de nada aqui, nos dois braços. E ele trabalhava na roça. E quando tinha que pegar uma enxada, capinar, ele colocava aqui, prendia com o queixo e capinava. Andava de cavalo, fazia de tudo. Trabalhava mais de 10 horas por dia. E quando a repórter fez umas perguntas, ele sorria, não ficou reclamando. Não sei, eu sou desgraçado, sou miserável. Nada disso. Naturalmente, fazia de tudo com sem os dois braços. Um outro caso que aconteceu foi isso faz muito tempo, já faz mais de 20 anos que foi feita uma reportagem pela TV americana, nos Estados Unidos. Uma mulher também nasceu sem os dois braços. E ela escrevia com os pés, aprendeu a escrever com os pés, cozinhar com os pés, costurar, dirigia com os pés. Aí uma repórter lhe perguntou, a senhora sente-se triste por ter nascido nessa situação? Ela falou, em hipótese alguma. Se Deus me deu essa missão, eu agradeço. Agradeço por ter escolhido para cumprir essa missão, para ter essa atividade, para ter a necessidade de viver sem os dois braços. Alguém pode perguntar, que missão é essa? A missão de ensinar muita gente. Muitas pessoas têm os dois braços, as pernas, têm tudo e reclamam de tudo. E essas pessoas que nasceram sem os braços, e tem um outro também no Japão, um menino que nasceu sem os braços e sem as pernas. Sem os braços e as pernas. E não reclama de nada, é alegre. Então, agradeça. E você que fez a pergunta, aceite, agradeça, dê o máximo de amor e leia a sutra para o filho, na cabeceira dele, leia a sutra para os antepassados e, acima de tudo, a harmonia conjugal. Acima de tudo, ok? Pergunta número 3, masculino, 32 anos. Tem desvio de septo do lado direito do nariz, rinite, sinusite e um pouco de asma. Qual pode ser a causa? 99% dos casos de pessoas que sofrem desse problema guarda ressentimento dos pais. 99%. Esse 99% não é uma matemática exata, mas pelo menos em todos os casos que as pessoas que perguntaram, eu vi que havia realmente esse ressentimento, e muitas vezes inconsciente, que ela guardava. Mas havia casos de pessoas que tinham consciência da lembrança dos conflitos com os pais, mas ela não associava isso. Por exemplo, estava na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e lá fiz uma atividade, sesionei. Na parte da manhã estava livre, aí o casal de lá, casal que era o dirigente, era um casal peruano. Aí ele falou, professor, na parte da manhã
Já ia falando espanhol sem querer. Na parte da manhã, o senhor está livre, vamos conhecer, porque gostaria de conhecer, mostrar ao senhor aqui a praça, tal, e algumas coisas, alguns pontos. E andando, o casal, de repente, a mulher chamada Mônica, que era esposa desse rapaz, chamado Martim, ela disse: professor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Me desculpa fazer nessa hora. Eu falei: não tem importância, estou disponível para qualquer pergunta, né? Eu sofro há mais de 30 anos com uma rinite muito aguda, uma sinusite, uma rinite e que me dói toda a cabeça nessa região. E nunca nenhum médico conseguiu me curar. Aí eu falei: como que foi o seu relacionamento com a sua mãe, né? Como que aconteceu? Como é que foi com a sua mãe? Aí na hora que eu falei como que foi com a sua mãe, ela começou a chorar, chorar. E chorando assim: minha mãe, eu era a filha mais velha de 6 filhos, e minha mãe é que cobrava tudo de mim, eu que apanhava, eu que levava bronca, ficava de castigo quando meus irmãos deixavam de fazer alguma coisa ou faziam coisa errada. Eu cresci dessa forma, sendo maltratada dessa forma pela minha mãe. Mas ela era boazinha, mas quando ela ficava nervosa, ela descontava tudo em mim. Eu falei: pois é, agora que você entendeu da importância de amar a mamãe. Ela falou: sim, agora entendi. Aí de repente ela respirou fundo e começou a chorar mais forte ainda. Falou: meu Deus, estou curada, estou curada. Nunca mais teve a sinusite, rinite, nada disso, e ficou totalmente curada. Quando despertou profundo amor e perdoou, profundo amor pela mãe e perdoou a mamãe. Tá? Então você fez a pergunta ali, livro Buscando o Amor dos Pais. Não pense que você é vítima, que você tem razão disso, razão daquilo. Não. A partir do momento que você nasceu como filha, é porque tem motivo. Você pode ter feito, com certeza, fez coisas até piores, né? Para papai ou para mamãe. Por isso, aprenda, agradeça, pratique, leia o livro Buscando o Amor dos Pais e leia atentamente 2, 3 vezes. E nasquelas explicações em que o professor Camilo Kosumoto, que é o autor do livro, ele deu orientação para um seminarista e disse: vamos praticar, vamos agradecer papai, vamos agradecer mamãe. E aí começar a praticar, agradecer. Faça a mesma coisa. Faça de conta que você está numa academia e pratique da mesma forma. Ok? E você vai ficar curado se praticar atentamente como ensina o livro. Pergunta número 4, feminino, 61 anos, casada. Leio sempre notícias nos jornais e não consigo evitar ficar com raiva de muitos políticos que, ao meu ver, prejudicam o país. Não gostaria de parar de ler jornais, mas como parar de me irritar? Como lidar com esse mundo? Muito obrigado. Olha, tem certas coisas que nós temos que agir com sabedoria. Eu mesmo tenho um jornal que eu li mais de 40 anos, fui assinante há mais de 40 anos do jornal, mas de repente o jornal começou a seguir uma linha totalmente diferente dos fundadores, passou a ser muito mais materialista, muito mais... Não me agrada, não me agradou mais, então eu deixei de ler esse jornal. Não é porque está lá eu tenho que ler, não, simplesmente eu não vou fazer uma coisa que vai contra uma coisa que me desagrada. Então eu lembro até um caso de um depoimento de um diretor-presidente da Walmart, que era, na ocasião, a maior rede de supermercados dos Estados Unidos. Ele falou: eu não sou o sujeito que vou ficar brigando porque fui no local, a pessoa me ignorou, demorou para me atendeu mal. Não vou. Mas também não volto mais naquele estabelecimento. Não volto mais. Ou seja, para que você vai se irritar com uma coisa que não lhe agrada? Não gosta de uma emissora, não gosta de outra emissora, não gosta de determinado jornal? Não leia, não ouça aquilo que vai lhe causar um transtorno, um sentimento ruim. Ok? Então, simplesmente, hoje tem muitas opções. Você baixa o aplicativo de uma emissora, de um jornal que você gosta, e baixa no celular e pode ler. Eu faço isso também. Tá, ok? Eu faço isso. Então selecione aquilo que você vai ler e não fique preso a uma coisa que, porque se te irrita, você sabe que a situação aqui na Terra é mundo fenomênico, é cheio de cada um palpite, muitas pessoas têm palpites totalmente estão equivocados, vão entender mais tarde que estavam equivocados, muitas pessoas seguem muito materialismo, defendem o aborto com unhas e dentes, mas
nas próximas encarnações vão entender, ou pode ser que entendam nessa mesma encarnação. Da mesma forma, muitas pessoas que participaram da crucificação de Jesus Cristo, nas encarnações seguintes se tornaram cristãos. Né? Então, é assim que o ser humano vai evoluindo. No começo, ela pode errar, pode se equivocar, mas todos nós estamos em evolução. Simplesmente perdoar as pessoas que ainda estão equivocadas e siga a sua linha e simplesmente agir como Cristo disse, que eu gosto muito dessa frase, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E dentro daquilo que você pode ser prudente, faça aquilo que possa trazer um benefício. Não está gostando de uma coisa, não gosta do noticiário, da linha do jornal, não leia. Então não gosta da televisão, não leia. Se não tem nada para assistir, desligue, leia um livro. Pega um livro, tem tantos livros maravilhosos para ler. Ok? Quinta pergunta. Feminino, 36 anos, separado. Qual a causa psicológica ou espiritual do herpes zoster, diferente do herpes genital, que é o DST? A medicina diz que não tem cura, só desativação do vírus no organismo, ela pode voltar a qualquer momento a se manifestar. Então, por favor, qual é a causa real e curar totalmente toda essa ilusão? A medicina olha o físico. Ela não está errada. Não é erro da medicina, porque o que projeta o nosso corpo não é falha, não é culpa da medicina. Né? É simplesmente a pessoa que projetou aquela situação. A medicina, dentro da lei da matéria, está correta. Está correta. Então não é culpar, criticar que a culpa da medicina, não tem nada disso. Simplesmente entender a situação, aquilo que mentalmente nós estamos causando e que está projetando. É isso que é psicossomático, aquilo que está na nossa psique e que está projetando o nosso corpo. Sendo uma infecção por vírus, com certeza é decorrente de algum estado mental de conflito, desarmonia, de insatisfação com alguma pessoa. Agora, você escreveu que é separada. Analise bem e a resposta está na revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Reconcilia-te com todas as pessoas, coisas e fatos. E mais adiante, na mesma revelação divina, diz: se formos vítima de algo, ou atingidos por micróbios, ou por espíritos baixos, é prova que não estamos em harmonia com tudo e com todos. Reflexione e reconcilia-te. Então é muito comum quando a pessoa se arrepende e se harmoniza, a doença desaparece. É muito comum. Você é divorciada, você já perdoou seu ex-esposo? Você pode dizer, não, hoje nós conversamos, está tudo bem, somos grandes amigos. Mas perdoou de fato. Quando eu falei esposo, você sentiu o quê? Uma profunda gratidão ou ver aquele sentimento de tolerância, de condescendência? Vamos fingir que está tudo bom, está tudo bem, eu vou conversar. Mas não vê aquele sentimento de muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muitas graças eu tenho que lhe dar por tanta coisa que eu aprendi, por tantos momentos bons que nós tivemos. Muito obrigado. Houve um conflito de choques, de personalidade, mas perdoe, né? Então você procurar tirar aquilo que está no inconsciente. A Sutra Sagrada diz, se deseja mudar o mundo da projeção, aquilo que acontece diante de nós ou conosco, mude. Precisa se purificar a matriz da mente. A matriz da mente é o nosso inconsciente. A matriz. A parte superficial da mente é o nosso consciente. Mas o nosso consciente não lembra de tudo. Mas no inconsciente, como disse Freud, é o porão de uma casa. E no porão ficam muitas velharias, muitas coisas que você não lembra que está lá. E da mesma forma, certas situações que aconteceram e que ainda você guarda. Isso manifesta em forma de herpes, em forma de problema na pele. Então isso, detalhe, você deve ter lido muitos casos de pessoas que se curaram quando perdoaram. Né? Uma caso de uma senhora me disse, uma pretora estava dando atenção, cuidando, dando orientação para uma pessoa, uma senhora que estava no hospital em São Caetano do Sul. Isso foi na década de 70. E ela disse, essa senhora está com o corpo todo cheio de feridas. E a enfermeira tira uma pá de lixo por dia, cheia de casca que sai do corpo dela. Por que acontece isso? Olha, essa carcaça, essas feridas é como uma armadura. É como uma armadura que ela quer proteger de uma pessoa que ela não está se relacionando muito bem
que é próximo a ela. E ela falou, é verdade, ela não suporta o genro. Então, manifestam na pele aquilo que está dentro do nosso tipo de relacionamento. Quando o relacionamento é bom, harmonioso, a pele fica boa, porque é a projeção da mente. Né? Quando você fica, de repente, leva um susto, onde aparece aquela emoção do susto? Aparece na pele. Ou a pessoa fica com batimento cardíaco, ou então fica vermelho, fica arrepiado, alguma coisa de sentido, manifesta na pele. Por isso que nosso sentimento é muito importante. E dentro das emoções que nós ficamos guardando, aquelas emoções desagradáveis, tem que ser purificado. Purifique isso. Não é ficar, não, que não interessa, ele está longe, não quero nem saber, mas no seu inconsciente ainda guarda ressentimentos. Então, esse é o detalhe que nós não podemos nos enganar. Né? A pessoa é igual a pessoa que está com um espinho na mão, fala, não importa, já joguei a rosa que está no lixo, mas ficou um espinho na sua mão. Solta esse espinho, solta esse espinho. Como? Através da oração do perdão. Por quê? É um ressentimento que ficou e o ressentimento sai através de orações de perdão, muitas orações de perdão. E não é meia dúzia de orações de perdão, não. Como pensou Pedro quando disse a Cristo, tá bom perdoar 7 vezes? E Cristo falou, não digo 7, mas 70 vezes 7. É muitas e muitas orações de perdão, porque aquilo que está no subconsciente. Para chegar lá, precisa repetir. É assim que nós aprendemos, a tabuada, a metodologia tabuada. Repetindo, para chegar no subconsciente. E para tirar do subconsciente, também repetindo. Oração de perdão, agradecimento, oração de perdão, 50 por dia, 60, 70, 100, 200 por dia, até você sentir uma gratidão profunda pela pessoa. E quando você sentir, esse problema vai desaparecer. Pergunta número 6, feminino, 37 anos. Temos um filho, descobrimos recentemente uma hérnia inguinal. Essa hérnia só sai com cirurgia. É causa espiritual, psicossomática? Quais as ações que devo fazer? Bom, não é espiritual. Mas pode acontecer de algum antepassado que morreu, que teve esse problema quando estava na Terra. Mas geralmente, esses casos assim, não é isso. O mestre Masaru Taniguchi cita que o problema de hérnia que se manifesta nas crianças é decorrente de sentimento de insatisfação no casal. Alguma insatisfação. Ou o modo de um agir, ou o modo de outro agir. Alguma insatisfação que você guarda do seu esposo. Alguma coisa. Ele poderia ser assim, poderia ser diferente. Né? Ou então, muitas vezes, tem aquele pensamento, por que eu não casei com fulano? Por que eu não casei com Pafúncio? Por que eu não casei com Beltrano? Porque isso está causando uma insatisfação e a pessoa fala, será que eu casei com a pessoa errada para ser desse jeito? Alguma insatisfação, ou porque não cumpriu horário, ou porque alguma coisa que não lhe agrada, você tem que aprender a aceitar e ver o lado positivo do seu marido. Veja o lado positivo, ok? É assim que manifesta, quando você substituir aquela insatisfação, aquela coisa que desagrada, esse pensamento crítico, aquele sentimento que não é nada agradável, e passa a sentir muito obrigado, gratidão. Veja o lado positivo e agradeça. Quando você passa a agradecê-lo e deixar de ver os defeitos nele, ele também muda. Quando você muda porque você mudou, você deixou de ver defeito nele, então ele vai sentir, ele vai captar tudo isso. E quando você menos espera, vocês estão em perfeita harmonia e seu filho estará curado. Leia lições para o cotidiano, pratique oração do perdão, pratique mesmo, faça como tarefa de casa, pratique 30, 40, 50 vezes por dia oração do perdão para o seu marido. E faça isso na parte da manhã. Faça enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto anda, enquanto está caminhando. E na parte da tarde, obrigado. O fato de você começar a praticar, obrigado, e a oração do perdão, você notará que o comportamento do seu marido vai mudar. Ele vai chegar com aquele olhar muito mais dócil. Por quê? Porque você está orando, porque ele está captando vibrações de amor que você está emanando, que está dirigindo para ele. Eu te perdoei, você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Não existe mais ressentimento entre nós. E você agradece, praticando. Você começa a sentir uma paz interior. Ele também vai sentir. E o seu filho também vai sentir. Porque o filho
é a projeção da mente dos pais. E o seu filho fica curado. E ele resulta na cabeceira dele. Mas não deixe de praticar aquilo que eu disse, ok? Muito obrigado. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o preletor Luciano Sundim do Lago e estarei com vocês falando um pouquinho sobre empreendedorismo, novas profissões. Seja muito bem-vindo. Eu vou utilizar aqui o livro-texto A Verdade, volume 4, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, e também vou utilizar o livro Meditação Shinsokan, é maravilhosa, do Sagrado Mestre Seicho Taniguchi. Um dos pontos muito importantes para iniciar a conversa, né? É por que você vai empreender? Qual é a razão desse empreendimento? Por que você vai empreender? Isso é muito importante refletir, porque esse empreendimento vai fazer com que você acorde cedo todos os dias e passe boa parte da vida dedicada a ele. Já pensou sobre isso? Seja num empreendimento próprio, ou seja, no empreendimento da sua carreira, trabalhando em alguma empresa, né? As duas coisas fazem a gente refletir o que vale a pena. Então, por isso é muito importante essa reflexão. Se a gente sabe qual é o propósito, e para saber qual é o propósito do empreendimento, ele deve casar completamente com o propósito da nossa vida. Qual é o propósito da nossa vida? É aquilo que nos dá alegria de realizar, alegria de fazer. Não é aquelas coisas que são fáceis de fazer, tá? Não é isso. Mas são coisas que nos trazem uma alegria na alma e muitas vezes são as coisas que são desafiadoras, que nos fazem crescer, nos fazem desenvolver e que sim, brota uma alegria na alma que a gente tem alegria de acordar cedo todos os dias e se dedicar integralmente boa parte da nossa vida a esse empreendimento. No Japão, eles têm uma cultura muito interessante para ajudar as pessoas a acharem o seu propósito de vida. Eles deram o nome de Ikigai. E de acordo aqui com uma matéria que saiu na revista Exame, né, os japoneses têm o termo Ikigai, que é um conceito parecido com o de propósito. E de acordo com o neurocientista Ken Moji, pesquisador sênior na fabricante de eletrônicos Sony, professor visitante no Instituto de Tecnologia de Tóquio e autor do livro Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz, a tradução do Ikigai é algo mais ou menos assim, ó. Ikigai é razão de viver. Motivo que faz as pessoas acordar todos os dias. E para descobri-lo é preciso compreender a interseção entre paixão e fazer o que se ama, missão e atender o que o mundo precisa, vocação e aquilo para o qual se é pago para fazer, e conhecimento técnico e o que a pessoa sabe fazer bem. E aí o segredo, segundo os especialistas, é encontrar a conjunção de pelo menos parte desses aspectos nas atividades profissionais. Bom, na Seichonoye, nós também falamos muito sobre a palavra vocação. E na Seichonoye nós utilizamos a palavra vocação, missão, propósito como sinônimos. O ponto-chave e que vai ao encontro deste termo Ikigai é o propósito. É entender a razão de viver. Qual é a razão? A nossa razão. E isso é muito importante, porque uma vez definido isso é o impulso, é a mola propulsora inicial para você realmente alçar voos altos em
todos os seus empreendimentos, inclusive nos seus estudos, que fazem parte também da sua carreira. Então é importante a gente ter isso claro, né? E pegando um pouco aqui da etimologia da palavra vocação, ela vem lá do latim, né? Vocare, que também que significa chamar, e também associado a vox, que se refere a voz. Então a palavra vocação, ela traz para nós aqui que isso tem a ver com uma voz, um chamado. E isso realmente faz todo sentido na Seichonoye, na qual nós acreditamos que todo ser humano tem um propósito. Nasceu neste mundo com uma missão. É um chamado, é uma voz. É muito interessante que todos nós temos essa voz dentro de nós e que muitas vezes nós abafamos essa voz, o que é uma pena, porque muitas pessoas passam a vida toda abafando essa voz e no final da vida percebem que tudo que conquistaram é apenas material e não têm a felicidade plena de viver e se arrependem de não ter vivido, devia ter amado mais, né? Como a música Epitáfio do Titãs traz muito essa reflexão de que se de fato o que eu estou fazendo, ao final da minha vida eu estarei plenamente feliz com as escolhas e decisões. E a gente tem certeza de que uma vez tomada a decisão baseada na voz que está dentro de nós, baseada nessa missão, com certeza nós teremos uma vida plenamente feliz. E eu vou trazer aqui no livro A Verdade, então, volume 4, a seguinte explicação do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Ele traz aqui uma passagem bíblica, aquela passagem bíblica que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse verbo que existe desde o princípio é Deus. E aí o mestre fala aqui para nós que a vibração desse verbo, que é Deus, é a vida de cada ser humano. Então você é uma vibração da vida de Deus. Esse reconhecimento e também uma recordação, uma lembrança de saber quem você é muito importante. É muito especial nós entendermos, despertarmos para a verdade de que dentro de nós habita Deus. E esse verbo de Deus, que foi quem nos criou, somos a própria vibração da vida de Deus. E das profundezas da nossa vida, continuando, o mestre diz que emerge uma ordem: faça isto. Estas palavras de ordem suprema que brota lá do íntimo é a nossa vocação. Então, como eu falei anteriormente, a própria etimologia da palavra nos refere a uma voz, a um chamado. Então, o mestre Masaharu Taniguchi, ele vem aqui explicar que por todo ser humano ser a vibração do verbo que é Deus, nós temos esta voz dentro de nós que está no nosso íntimo. Você já escutou essa voz? Firmemente? E aí o mestre diz aqui para nós que essa vocação é a nossa missão recebida de Deus. E aí, no entanto, ele coloca que muitas pessoas não procuram viver para realizar essa ordem suprema, que é o verbo de Deus, seduzidas pelos prazeres sensoriais, pela satisfação dos 5 sentidos, ou seja, pela alegria momentânea sentida no contato da pele, das mucosas ou do paladar. Ou seja, o povo vai em busca realmente dos prazeres da carne, né? Os prazeres sensoriais, do sexo, da bebida, do fumo, do conforto. Ele submete a sua vida apenas a isso. E faz com que essa voz do seu interior vá sendo abafada. E aí ele diz assim para nós: assim não procuram viver para realizar a sua missão, que é a ordem suprema da vida, ditada por Deus do seu íntimo. É um fato extremamente lamentável, pois tais pessoas acabam levando uma vida vazia e sem valor. Uma vez que nascemos neste mundo, devemos pensar em primeiro lugar o que fazer na vida, isto é, procurar saber que ordem suprema recebemos de Deus. Devemos conhecer a missão recebida de Deus, ouvindo silenciosamente a sua palavra, ordem suprema,
que vem do nosso íntimo e viver para essa missão. Então, isso aqui é muito bonito e quem realmente conhece a Seicho no Ie, né, já ouviu essas palavras e pratica a meditação Shinsokan, sabe exatamente que isso é verdade. Que de fato, quando a gente silencia a nossa mente, através das orações, através da prática da meditação Shinsokan, nós conseguimos silenciar a nossa mente, que é um tanto quanto perturbada, com tantas vozes aí do mundo exterior, né? A gente fica mais prestando atenção nas vozes do mundo exterior do que na voz do nosso mundo interior, que é Deus. Então a gente precisa também olhar para essa voz, dar ouvidos para essa voz. Não que o mundo exterior não tenha também essa voz de Deus, tá? Mas que estou falando no sentido de que a gente dá mais ouvidos aos prazeres momentâneos da carne do que a esse chamado que é um chamado espiritual que traz valores eternos, né, e não valores momentâneos. É nesse sentido. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai com tudo. O nosso empreendimento, ele cria realmente uma força muito, muito importante. Durante a pandemia, a gente percebeu que muitas pessoas mudaram de área, né? E por que isso aconteceu? Na pandemia, a gente passou por situações muito desafiadoras, todos nós, e nos vimos ali em profundas reflexões, seja por ver parentes próximos perdendo a vida, seja por ficar muito tempo recluso na nossa casa. Isso tudo trouxe uma reflexão muito profunda em todos nós. Fez nos refletir sobre o que de fato tem valor à vida. Será que o que eu estou fazendo tem valor? Eu vou ficar feliz fazendo isso pro resto da minha vida? Então, muitas pessoas passaram por essa reflexão e mudaram de carreira, mudaram de cidade. Foram fazer o que gostam. Não só o que gostam, mas aquela no sentido de vocação. Não só de apenas de que gosta porque dá prazer, porque é fácil. Não é isso. Mas no sentido maior da coisa, de vocação mesmo. Aquilo que dá prazer em fazer no fundo da sua alma, seja fácil ou difícil. E uma certa vez eu conversei com uma jovem, ela foi na sede central. Ela estava muito tensa porque no trabalho dela estava sofrendo uma pressão muito grande. E perguntei para ela assim, fiz a seguinte reflexão: se não fosse para ganhar dinheiro, o que você faria na vida? E aí ela chorou bastante e ela se lembrou que o sonho dela era ser veterinária. E eu expliquei para ela que quando a gente deixa de ouvir essa voz de dentro de nós, né? A gente vai pressionando essa voz para não escutar mais. O mundo exterior acaba pressionando a gente também. Então, como reflexo dessa pressão que você mesma causou no seu ideal interno, o mundo exterior também, através dos seus colegas de trabalho e seus chefes, estão mostrando para você que você precisa voltar a escutar essa voz do seu interior. Falei para ela, não deixe seu trabalho agora. Faça-o com dedicação, com alegria. Agradeça o seu trabalho atual, porque ele vai ser o trampolim para a conquista dos seus sonhos. Mas não deixe de escutar a voz que está dentro de você para seguir a sua carreira, a sua profissão. E aí, antes de passar para a próxima parte, nós vamos ter uma divulgação. E eu vou falar um pouquinho mais sobre o empreendedorismo. Agora que nós já entendemos o ponto de partida, que é ouvir esta voz, essa nossa vocação. E aí, no dia a dia, como fazer então para equilibrar as coisas entre empreendedorismo e a vida pessoal? É um ponto que pega muito. Eu vou falar sobre isso também após a nossa divulgação. Muito obrigado. A reunião presencial do Domingo da Seicho no Ie já está de volta na sede central e em todas as regionais do Brasil. É a reunião tradicional da Seicho no Ie que traz temas úteis a qualquer momento de nossas vidas, além de proporcionar uma manhã agradável e com boa companhia. Você é bem-vindo para participar do Domingo da Seicho no Ie. Venha, seja sozinho, com sua família ou com seus amigos.
Para conferir a regional mais próxima de você, acesse o site www.sni.org.br/onde encontrar. O link também se encontra na descrição deste episódio. Muito obrigado! Muito bem, voltamos aqui falando sobre empreendedorismo. E um dos pontos em que nós observamos atualmente é essa questão de equilibrar o tempo para fazer as coisas. E a Seichonoye tem ferramentas muito legais, gente, muito interessantes, que contribuem muito para o nosso viver no sentido mais amplo da coisa, não só no empreendimento, mas, claro, contemplando o empreendimento. O Sagrado Mestre, ele faz uma analogia, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele faz uma analogia com a corda do violão. A corda do violão, para ela soltar a nota certinha, ela precisa ter uma tensão na corda ideal. Não tão rigorosa, nem tão frouxa, para que então o músico toque a nota e esteja exatamente com a nota certa, né? Então a gente vê, né, os músicos lá afinando o instrumento, afrouxa, aperta um pouquinho mais, até chegar na nota certa. Mas se fala que para a nossa vida também é assim. Para a gente tocar a música certa, nós precisamos ter um equilíbrio na vida. A gente não pode ficar o tempo todo fixo, rigoroso, focado apenas em uma coisa. Nós precisamos também ter um momento de relaxamento da nossa vida. Senão a coisa fica desequilibrada, desafinada. Alguma parte da nossa vida vai sofrer com isso. A nossa família vai sofrer com isso, o nosso corpo vai sofrer com isso. Então a gente pode ter estafa, estresse, doenças no corpo causada pelo exagero no trabalho. Né? Muito voltado pelo pensamento de que eu preciso fazer isso para ganhar dinheiro, senão a coisa não vai funcionar. Então a gente vai muito levado por isso e acaba esquecendo que o maior patrimônio que a gente tem é a nossa própria vida. Isso ninguém dá para nós, é a nossa saúde, é a nossa família. A gente inverter esses valores é um erro, é um equívoco. O ponto principal somos nós mesmos, é a nossa vida, você já tem tudo aí dentro de você. Então calma, você precisa se esforçar, com certeza, precisa agir, com certeza, acordar cedo, com certeza, se esforçar, com certeza, mas também tem que ter um momento de relaxamento, um momento de curtir a família, um momento de curtir a si mesmo, o seu cônjuge, passear, fazer esportes, fazer meditação. E esse é um ponto muito importante que a Seichonoye contribui muito com todas as pessoas, é a prática da meditação Shinsokan. Quem medita consegue ter uma coisa que as outras pessoas não têm, que é a intuição. Isso aqui faz a gente economizar tempo e dinheiro, tá, gente? Quem medita consegue ter um dia a dia mais equilibrado, mais harmonioso, não fica com a cabeça afobada. Isso faz com que a mente calma, ela faz com que a gente enxergue as coisas de forma correta. E por isso a gente tire as conclusões corretas, tome as decisões mais assertivas. Então, a meditação ajuda a equilibrar a nossa vida. Tirar um tempo para a meditação, isso não faz com que você tire o tempo para o seu trabalho. Muito pelo contrário. Esse tempo que você vai tirar para meditar, e o mestre nos orienta que pela manhã 30 minutos e à noite 30 minutos, são momentos especiais do dia para meditar. Se você não consegue fazer 30 minutos, pode fazer 15, pode fazer até 5. A gente tem uma página no YouTube da Seichonoye do Brasil e também o Shinsokan, na qual você pode acompanhar ali meditações em tempos desde 5 minutos até 30, 40 minutos. Então, esse tempo que você dedica a meditar, você vai ganhar no seu dia. E aí o mestre Seicho Taniguchi, ele fala aqui para nós no livro Meditação Shinsokan Maravilhosa o seguinte: virtude da meditação Shinsokan, ideia repentina. Praticando diariamente a meditação Shinsokan, você estará constantemente sintonizado com Deus e, consequentemente, sua capacidade aumentará e seus 5 sentidos ficarão mais apurados. Ao mesmo tempo, o 6º sentido também será aguçado e aumentará a capacidade de pressentimento. Por conseguinte,
você deixará de tentar fazer algo que seja realmente impossível e não fará o que no momento é desnecessário. Pode acontecer de pôr em prática uma ideia que lhe ocorreu casualmente e isso se tornar bastante útil mais tarde. Ou fazer algo que se lembrou repentinamente e conseguir uma rara oportunidade, por ser a ocasião mais favorável para fazê-lo. Pode acontecer de encontrar numa loja em que entrou por acaso um objeto que estava procurando há muito tempo. Ou perguntarem no exame exatamente sobre o assunto que repentinamente sentiu vontade de estudar, com mais atenção. Ou justamente a questão que esteve olhando por acaso antes do exame e assim conseguiu um ótimo desempenho. Gente, são muitas pessoas que relatam para nós essas situações de exame, de ter feito a meditação Shisokan e ter estudado uma matéria antes do exame que exatamente essa matéria caiu. Muitos empreendedores que, através da meditação Shisokan, tiveram ideias para construir o seu negócio, ideias para fazer aparelhos médicos, etc., através da meditação Shinsokan. Porque você desenvolve essa intuição até para escolher parceiros de negócios, até para escolher os sócios do seu negócio. Ao receber alguma proposta, por exemplo, você vai perceber intuitivamente que ela não dará certo. E assim você vai poder escapar de um prejuízo. Então, dessa forma, gente, com a prática diária da meditação Shinsokan, você viverá maravilhosamente bem. Para isso é necessário dedicar um tempo a meditar. E você verá na sua vida realmente esta intuição aflorada. Uma certa ocasião, lá em casa, né, minha esposa me chamou para fazer uma atividade com os meus filhos, né? Eu estava trabalhando, estava bastante assim, atribulado com bastante coisa para fazer, né? E aí, falei, tá bom, vamos lá, né? Meio a contragosto, mas aí eu fui. Aí minha esposa falou, vamos fazer um pão. Falei, fazer um pão? Então tá, vamos fazer. Mas deixa que eu faço. Falou, não, a gente tem que fazer com os meninos. Eu tenho 2 filhos, né? O Nicolas e o Bernardo. Vamos fazer com os meninos. Aí eu pensei comigo, meu Deus, mas vai dar muito trabalho, vai demorar mais, vai sujar a casa inteira. E aí eu refleti seriamente sobre a minha postura mental naquele momento. Como eu falei, a família é muito importante. O trabalho é importante? É muito importante. A família é importante? Com certeza. Então, muitas vezes, se a gente ficar só focado no trabalho, a gente vai ficar com a mente da eficiência apenas. A mente racional, lógica. E essa mente, ela é importante, mas ela não é tudo. A nossa mente, ela tem 2 hemisférios, nosso cérebro, né? Cérebro esquerdo e direito, os 2 são importantes. Precisa ter um equilíbrio. Se você usar só o lado esquerdo, que é o racional lógico, você vai estar com uma vida desequilibrada e vai perder muitas coisas maravilhosas, como curtir fazer o pão com os filhos. Então, depois de ter refletido, né, a minha mente estava muito racional, muito lógica, né? Falei, deixa eu curtir os meus filhos aqui, né? Então, eu desacelerei e fui viver esse momento com a família. Então, gente, é muito importante meditar. É muito importante curtir a família. E isso tudo contribui com o seu empreendimento. É isso que precisa ter claro na mente. Isso contribui com o seu empreendimento, com a sua carreira profissional. Isso não subtrai nada. Isso só agrega. Porque uma pessoa completa em todas as partes da sua vida, em todos os âmbitos da sua vida, isso vai reverberar no trabalho. Você vai sentir uma pessoa também melhor, mais feliz ali no seu trabalho. Então, equilíbrio entre empreendedorismo e vida pessoal é muito importante. Como eu falei, a Seitonet tem as ferramentas certas para você, tá? Meditar é fundamental. E também eu gostaria de fazer uma oração com vocês, que é a oração do dia 14, que está na Sutra em 30 capítulos, para a leitura diária. É a palavras para criar novos projetos. Porque muitas pessoas ficam pensando assim, como que eu vou acreditar em mim mesmo para desbravar novos caminhos? Porque a gente está vendo diferentes profissões surgindo,
né? Com a pandemia surgiram muitas novas profissões, outras novas estão surgindo. E como é que eu faço para me adequar a isso? E para criar, inclusive, meu próprio negócio neste ambiente, né? Com novidades tecnológicas e também humanas. Então, a sociedade, ela passa por esta mudança, por essa reformulação de novos postos de trabalho, outros sendo extintos, e muitas pessoas ficam preocupadas com isso. Falam, será que eu vou ter um lugar ao sol? Será que eu vou conseguir ter um empreendimento que consiga realmente prosperar? Primeiro ponto nós já falamos, siga a sua vocação. Medite, escute a sua voz, que é a sua missão. Isso está ligado ao que eu falei lá no começo, ao Ikigai. Você ter esse seu sentimento de propósito. É a razão por qual você acorda de manhã todos os dias e empreende a sua vida, empenha parte da sua vida. E aí, para ajudar, eu gostaria de fazer esta oração com vocês aqui, na página 44. Então, feche os olhos serenamente, escutem atentamente. Palavras para criar novos projetos. Sou um com o espírito do universo, criador do mundo. A mente do universo procura expressar-se através de mim. Foi-me atribuída a missão de trabalhar na obra de criação junto com Deus. Neste momento, minha mente está repleta de ideias e projetos. Sou um com a sabedoria que tudo cria. A mente do universo me orienta sobre o que idealizar e criar. Sob a orientação do Divino Espírito, consigo criar com habilidade e autenticidade. Sinto-me preenchido de nova força e capacidade. Estou repleto de novo vigor mental e físico. Meu coração está exultante de alegria e esperança. Sinto em mim a presença da sabedoria e da verdade. Por isso, sei que a minha força criativa é perfeita. Agradeço ao Espírito do Universo, que é o Criador. Muito obrigado. É uma oração maravilhosa, curta, para que você possa fazer, logo após fazer a meditação Shinsokan, faça esta oração para criar novos projetos. Quando você menos esperar, vai brotar em sua mente as ideias. Não só para iniciar um projeto, claro, para iniciar um projeto, um empreendimento novo, como também para inovar o seu empreendimento, como também para inovar na empresa em que você trabalha. E aqui vem um outro conceito que eu gostaria de trazer, muito importante para quem trabalha já numa empresa. Você também é um empreendedor, porque você está ali empreendendo a sua vida naquele local, através da sua própria vocação. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas se tornam um pouco acomodadas e ficam desleixadas com o passar do tempo. Essa é a verdade. E como fazer para a gente não ter esse espírito, né? Essa mente que se acomoda? Tem uma expressão que é o ownership, esse conceito bem interessante, que é o conceito de que todo colaborador atue e haja como se fosse ele próprio o dono do negócio. Esse termo é muito interessante porque tem tudo a ver com a Seichonoye. A Seichonoye nos ensina que somos filhos de Deus. E o que significa isso na prática? Significa que tudo o que acontece ao meu redor é de minha responsabilidade. A gente passa a ter essa compreensão maior. Então, se acontecer alguma coisa aqui no meu trabalho, caiu alguma coisa, quebrou alguma coisa ali perto de mim, é minha responsabilidade, eu preciso ir ali juntar. E não ficar esperando, não, quem vai fazer isso é o pessoal da limpeza. E nem se preocupar com aquilo que está caído no chão. Não se preocupar com a gasolina que está usando do carro do patrão porque é da empresa. Não se preocupar com desperdício de alimento, por exemplo. A comida aqui é da empresa, eu vou comer o que eu quero, se eu não quiser eu jogo fora. Então esse tipo de postura dentro do trabalho é muito ruim. Isso faz com que a empresa que você está não prospere. Pela lei do dás e receberás, você em algum momento vai receber isso também. Se você fica matando tempo no trabalho, né, fica tentando, acha que está enganando o seu patrão, mas você está enganando a si mesmo. Você está perdendo a sua vida ali. Você está naquele lugar, então empenha a sua vida ali, porque senão é perda de tempo, você está perdendo a sua própria vida. Então quem engana vai ser enganado.
Então não ache que esse tipo de postura vai trazer algum resultado benéfico para você. Então esse conceito do ownership é muito interessante. Você precisa se sentir como se fosse o dono da empresa. Quando eu trabalhava em Curitiba, há uns 10 anos, 15 anos atrás, eu trabalhava numa gráfica e todo mundo que entrava ali na gráfica para fazer algum trabalho, eu ia lá correndo para atender, porque eu pensava, eu sou o dono dessa loja. Eu era empregado, mas você precisa ter o sentimento de que eu sou o dono da loja. Então, chegou o cliente, eu vou lá atender na hora. E eu vou fazer com rapidez e qualidade o serviço. Tanto é que todo mundo que chegava eu ia atender. Terminava um, atendia o outro e tal. E minha chefe chegou para mim e falou: Luciano, por que você não deixa o trabalho para os outros funcionários? Eu fiquei refletindo sobre isso. Falei, tá certo, realmente. Então eu estava exagerando na dose, né? Mas a gente precisa ter o equilíbrio também. Não é fazer tudo. Não é ficar indo para os setores alheios, tá? Mas é o sentido de que eu preciso cuidar desta loja como se fosse minha, cuidar deste empreendimento como se fosse meu. Então, eu vou sim ter um sentimento de responsabilidade ao lidar com todos os utensílios, com o combustível do carro, com o próprio carro que eu estou utilizando, com a alimentação que me é oferecida, a forma como eu descarto o lixo da minha empresa, etc. Tudo isso é esse sentimento de que eu sou responsável. E aí o que acontece, que é muito legal, naturalmente, quem ajuda é ajudado. E você vai crescendo na empresa, vai ocupando outros cargos de liderança, porque os chefes vão percebendo. Esse tem espírito de líder, esse tem espírito de empreendedor, eu quero essa pessoa comigo. E você passa a ser uma pessoa querida na empresa. Não porque você quer ser queridinho na empresa, mas porque você tem esse sentido realmente de colaborar. E quanto mais a gente entende esse sentimento de ser filho de Deus, porque eu tenho capacidade para realizar as coisas, eu consigo ter esse sentimento de responsabilidade onde quer que eu esteja. E se futuramente você quiser abrir um empreendimento próprio, você vai carregar consigo esse sentimento, essa experiência. Então, gente, tudo é válido. Onde você está, agradeça. É uma experiência para os seus próximos e próprios empreendimentos ou para continuar nesse lugar ascendendo a postos mais elevados. Assim ensina a Seichonoye. Que a gente possa, então, fazer com que onde eu esteja realmente pleno, realizado, feliz, realizando a minha vocação. E uma coisa muito importante, a nossa vocação, ela não é algo egoísta. Ela não é algo só para te beneficiar. Ela é algo para beneficiar o todo. Beneficiar as pessoas através do seu talento. Lembre-se sempre disso. O que eu vou fazer com o meu dom, com o meu talento para beneficiar as pessoas? Esta é a fórmula do sucesso. Claro, com certeza também somando a isso todo o esforço que você vai empreender neste seu negócio. Eu desejo sinceramente que você consiga prosperar cada vez mais no seu empreendimento, utilizando aqui as ferramentas que foram abordadas. Adquira os livros da Seichonoye, faça as práticas da Seichonoye, e com certeza você vai atingir aí excelentes resultados nos seus empreendimentos. E assim finalizamos o nosso podcast. Nós gostaríamos de pedir para todos que avaliem o podcast com 5 estrelas para que o programa apareça mais nas buscas e também ajude outras pessoas, como está ajudando a vocês. E compartilhe também esse conteúdo tão rico, tão importante, para que todas as pessoas prosperem, sejam felizes, encontrem realmente a sua vocação, a sua razão de existir e contribuam com o todo. E também participem das nossas redes sociais para acompanhar os próximos lançamentos e também acesse o nosso portal sni.org.br e lá você vai encontrar também as nossas sedes, as nossas regionais e associações locais, na qual você vai poder encontrar outros adeptos da Seichonoye, compartilhar conhecimento, experiências e juntos também crescerem cada vez mais. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado. Em 2023 é o grande marco do retorno total dos seminários nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye.
E nossa tradição em viver momentos especiais de orações, palestras, atividades e muito aprendizado durante o feriado de Carnaval está de volta. Você não vai perder a oportunidade histórica de estar conosco nesses dias mágicos e transformadores ao participar do Seminário Geral de Treinamento Espiritual com Oferenda de Trabalho, Seminário de Carnaval. De 18 a 21 de fevereiro de 2023, nas 7 academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Santa Tecla, Rio Grande do Sul, Santa Fé, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Amazônia, Curitiba, Paraná e Ibiúna, São Paulo. Venha viver momentos que vão conduzir você a sentir o verdadeiro ânimo de ser filho de Deus e seguir adiante com fé, coragem e uma nova visão sobre a vida. Para informações e inscrições, entre em contato com o Departamento de Seminários pelo WhatsApp 11 50 14 22 17 ou por e-mail seminarios@sni.org.br. Reserve seu tempo. Cuide de você. Muito obrigado.